Olá, olá, meus amados. Aqui chegamos nós para mais um vídeo com o nosso combo de 3 lições. Dessa feita, ainda, é claro, estudando o nosso livro A Formação de um Discípulo, entramos agora na terceira parte. A terceira parte tem como título Como Fazer Discípulos. E começa então no capítulo de número 8. E o capítulo de número 8 tem como título Criado para Reproduzir, ok? Então, como sempre, eu lhes digo, nós temos aí o nosso material de apoio, o material de apoio que eu já disponibilizei para vocês, que é esse material aqui, onde vocês têm o manual do professor. Nesse manual do professor, nós temos disponibilizado um resumo. Aqui, o capítulo 8, criado para reproduzir, vocês têm um resumo do capítulo, tá bom? O resumo do capítulo está aí, leiam, vocês, é claro, tem que ter lido já o livro, espero. Mas aqui nós temos um resumo com todas as reflexões e com todo o conteúdo do que se trata o livro, tá bom? Tem aqui as instruções, como sempre eu tenho passado, o conteúdo da lição do aluno. A folha que o aluno recebe sempre estará aqui, nesse nosso manual do professor, nessa cor aqui, nesse rosadinho, tá bom? Então, nós temos aí nesse material do professor sempre o início, falando do título da lição, quais são aí os objetivos que a gente tem ao término da lição. Temos a introdução, que sempre com aí uma dinâmica, com uma ilustração. E quando tem que se ler o conteúdo do aluno, é o que está aí na cor rosada. Tenho certeza que vocês então já interpretaram muito bem esse nosso manual que nós temos disponibilizado para vocês, tá bom? Então, vamos aqui prosseguir, vamos orar a Deus que nos abençoe a podermos desenvolver mais essas 3 lições, as lições 22, 23 e 24, tá bom? Então, vamos pedir a bênção e a graça de Deus e a sua direção. Pai, agradecemos por mais uma vez podermos ter a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e rogamos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que esse vídeo seja, ó Deus, um apoio aos nossos professores e que haja dedicação em cada um daqueles que se colocaram, que se dispuseram em suas mãos para que pudessem, nesse ano de 2026, serem, ó Deus, agentes de mudança nos nossos alunos da IBD. Eu rogo por cada um dos professores, desde o maternal, que não está incluído aqui nesse conteúdo, mas que o Senhor de igual forma abençoe as nossas professoras dos juniores, adolescentes e também os professores de jovens e adultos, para que esse conteúdo disponibilizado possa promover realmente, ó Deus, mudanças nas vidas dos nossos alunos. Mas isso só ocorrerá se isso estiver provocando mudanças em nossas próprias vidas. Então nos ajuda como professores, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Eu vou disponibilizar então para vocês o nosso slide, que está aí. O slide eu sempre tenho disponibilizado depois a imagem deles, o PDF para vocês. E vamos então, a partir de agora, darmos continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso currículo, tá bom? Então, amados, o que nós temos? O capítulo 4, 5, 6 e 7 do nosso livro A Formação de um Discípulo apresentou as 4 qualidades do ministério de Jesus. Nós já passamos pelas lições que falavam sobre obediência, embora vocês vão perceber que nessas 3 lições, 22, 23 e 24, o tema obediência vai mais uma vez ser aí praticado, ensinado. Nós vimos já a questão da submissão, bem como do amor uns aos outros e da oração. Encerramos o combo das 3 lições sobre oração relativas ao capítulo 7 no domingo passado. Então vamos aqui somente dar um retrospecto dessa última lição, que foi a lição do domingo passado. Vimos que a intimidade com Deus é um convite para um relacionamento profundo, constante
e transformador com o Senhor. Como primeiro ponto dessa última lição, que foi a lição 21, nós vimos que a oração é um caminho para a intimidade com Deus. E que a intimidade com Deus não acontece por acaso, não vem, sabe, um dia você tropeça e encontra o trevo de 4 folhas e por acaso, então, por uma sorte do destino, você então começa a praticar a intimidade com Deus. Não. Intimidade com Deus não acontece por acaso, ela é construída intencionalmente, dia após dia. O segundo ponto dessa lição, de número 21, trata sobre a questão da sinceridade necessária na oração. E orar com sinceridade, é falar de forma honesta e verdadeira. É não querer impressionar os outros com a nossa oração rebuscada, composta por palavras difíceis. A gente não impressiona Deus com as nossas palavras bonitas. Então, às vezes queremos, pode ser, né? Querer impressionar os outros. Olha como ele ora bonito. Olha que oração bem fabricada. E as orações com sinceridade também evitam as repetições vazias. Vimos que Deus não quer suas palavras bonitas, Ele quer o seu coração sincero. E o terceiro e último ponto dessa lição 21 tratava sobre a necessidade da constância nas nossas orações. E vimos que a constância na oração não é sobre quantidade de tempo, mas sobre a qualidade da conexão. Muito bem, vamos então agora entrar na nossa terceira parte. Lembrando que na primeira parte vimos o que é o discipulado, na segunda parte vimos quem é discípulo, na terceira parte como fazer discípulos, e então o capítulo 8 vai ter como um tema do capítulo 8 criado para reproduzir. Veremos 3 lições, as lições 22, 23 e 24, com esses subtemas: criados para reproduzir, a lição 23, discípulos geram discípulos, e a lição 24, o resultado da obediência. Muito bem, adentrando então a lição 22, criados para reproduzir, veremos sobre a questão da frutificação. O alvo dessas 3 lições é fazer com que o nosso aluno entenda que nós somos chamados para dar frutos e que dessa forma nós devemos desejar dar frutos. Se nós entendemos que essa é a vontade do Pai, nós devemos desejar e não somente ficar no desejo, mas efetivarmos, frutificarmos. O versículo-chave dessas 3 lições é João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. É interessante sabermos que muitos cristãos se preocupam em fazer coisas para Deus. Muita gente se preocupa. É o ativismo que muitas vezes rege nossas vidas e o ativismo que muitas vezes se constitui uma religiosidade. Então, muitos se preocupam em fazer coisas para Deus. Servir, evangelizar, participar de atividades, fazer parte de um ministério. Mas Jesus nos ensina uma verdade revolucionária. E por revolucionária, entenda que é algo que pode mudar a sua vida. Ele vai nos ensinar que não é sobre fazer, é sobre permanecer. Então, vamos entender o que seria esse permanecer. Veremos também que não é sobre produzir, mas é sobre conectar. Porque Jesus não vai nos dizer, no versículo inclusive que é chave, façam coisas para mim. Mas ele roga, ele pede, permaneçam em mim. Então o mais importante para Deus e para Jesus é que nós permaneçamos nele. Aqui nós temos uma videira, e olha que lindo, né? Os cachos frondosos, bonitos, cheios, rechonchudos. Mas o segredo para que esses cachos estejam assim, o segredo para que uma videira frutifique, não está no esforço humano, mas na conexão com a fonte da vida. Se esses cachos, se essas varas, se esses galhos que estão frutificando não estiverem conectados,
conectados na videira, eles não poderão dar frutos. Da mesma forma, Jesus diz que nós somos as varas e que precisam estar conectadas na videira, conectadas em Jesus Cristo. Dessa forma, nós poderemos frutificar. Mas desconectados dele, jamais poderemos frutificar. Muito bem. Aqui nós temos uma ilustração que a gente pode, quem sabe, você levar um galho seco e mais um galho ali florido, um galho verde, e você, para os seus alunos, eu acredito que com os juniores e com os adolescentes surtiria um efeito bom levar esse galho seco e levar um galho com folhas verdes. E dizer e perguntar para eles, se eu colar aqui esse galho seco nesse galho verde, você acha que ele vai frutificar? E você pode levar até um durex, uma fita adesiva, e tentar colar e perguntar se ele vai ficar verde e vai frutificar. É claro que não. Então veja, não se trata de um esforço humano que a gente colocar uma fita adesiva, porque muitas vezes a gente vai interpretar que nós vamos dar frutos por esforços humanos. Não, nós vamos frutificar se estivermos conectados, porque o ramo desconectado jamais frutificará. Por isso, então, vamos ler a introdução. Peça sempre para um aluno ler a introdução. Se você se lembrar, aí a gente tem na nossa folha justamente aqui, ó, o ponto em que chegamos aqui, ó, na introdução. Tem aqui algumas das palavras que eu já me referi a vocês nessa introdução. Veja aí que tem a dinâmica do ramo desconectado, que foi exatamente o que eu coloquei nessa ilustração, nessa gravura, nessa imagem para vocês. Mas que vocês podem levar um ramo verdadeiramente seco e um ramo verde. E a partir daí, veja, essa é a introdução que tem na lição do aluno. Então peça para um aluno ler, porque dessa feita ele vai o quê? Participar da leitura, participar da aula. Pelo menos dessa forma, lendo, fazendo a leitura. Então, a partir do momento que você leu a introdução, aí nós vamos fazer algumas considerações que está aí no material do aluno. No material do aluno, não, no material do professor que eu disponibilizei para vocês. Lembre-se que Deus não nos chamou para sermos apenas consumidores de sermões. Tem muita gente que gosta de passear, de ir por igrejas para consumir sermões, consumir louvores, consumir, quem sabe, aquela aura de adoração. Mas Deus não nos chamou para sermos esses consumidores de cultos, mas Jesus nos chamou para sermos produtores de vidas. A prova de que você é um discípulo maduro não é a quantidade de livros que você lê, não é a quantidade de tempo que você separa para estar participando de cultos, mas o que vai provar que você é um discípulo maduro é quantos discípulos você gerou. Quantas pessoas vieram por intermédio da sua vida, da sua ação, das suas palavras, do seu testemunho ao conhecimento da verdade. Quantos discípulos você gerou? Aí nós vemos aqui essa ilustração. Está lá no nosso manual do professor. Veja, a conexão com Cristo. Conta aí uma história, a história do jardineiro. Ele fez o que? Ele plantou essa planta num vaso e ele começou a cuidar, começou a regar, começou a zelar, colocou ali no sol para que pudesse receber o sol na medida certa. Mas, no entanto, essa planta cresceu e não frutificou, não deu frutos. Aí ele pede ajuda para alguém que era especialista, a um jardineiro que saberia dizer para ele qual foi a falha no processo para que essa planta, embora estivesse verde, com folhas bonitas, ela não estivesse dando frutos. Aí foi que o jardineiro descobriu que o problema estava na raiz, a raiz estava seca. Está vendo? Essa raiz não está passando a seiva necessária. E a planta, quando não tem a raiz adequadamente fincada, saudável, sã, jamais vai frutificar, embora possa estar bonita e com muitas flores e com folhas. Foi aí então que a gente
vai entender, porque muitas vezes nós podemos até estarmos bonitos, religiosidade em dia, sabe? A nossa vida, quem sabe, exercendo, fazendo muitas coisas, sendo religiosos, cumprindo os nossos ritualismos, mas não estamos frutificando. Talvez você esteja lendo muitos livros, participando de muitos cultos, mas não está frutificando, não está gerando vidas. Então é a razão pela qual o problema está na sua raiz. O item 1 nos fala sobre essa conexão com Cristo. Por isso, fizemos essa introdução ao item 1, e aí então vamos ler o que diz o ponto 1. Peça, como sempre, para um aluno ler ou você mesmo faz a leitura. E nós vamos nos lembrar que essa parábola da videira, quando Jesus expõe o capítulo 15, não se esqueçam que o 15 vem depois do 14, quando Jesus dá aquela promessa, está incentivando, motivando, trazendo esperança ao coração dos seus discípulos, quando diz que ele estaria indo embora, mas ele ia preparar lugar, mas ele voltaria para buscar eles, porque ele desejaria que eles estivessem onde ele estivesse. Então Jesus já está preparando os seus discípulos, já é nesse momento em que ele se reúne no cenáculo com os seus apóstolos. E é interessante saber que Jesus lá no cenáculo já tinha Judas retirado, Judas já tinha saído com a intenção de traí-lo, quando Jesus então, sabendo que a sua morte estava próxima, começa a falar sobre a importância dos seus discípulos permanecerem nele. Jesus queria deixar essa lição preciosa sobre a questão de permanecermos fincados nele, permanecermos conectados nele. Vemos então que a videira, ela representa Jesus Cristo. Vimos que o agricultor representa o Pai, é o Pai que é o dono da lavoura. Vimos que os ramos somos nós, cada um de nós que um dia cremos no Senhor Jesus Cristo e fomos inseridos na família de Deus, nos tornamos varas da videira que é Jesus. E vimos que os frutos, ou o fruto que ele deseja que nós produzamos, é o que dará a evidência de que nós verdadeiramente estamos conectados à videira que é Jesus. E quais são essas evidências, senão almas rendidas aos pés de Jesus? Da mesma forma que videira da uva, que laranjeira da laranja, que bananeira da banana, crente tem que gerar crentes. E se nós não estivermos fazendo isso, será necessária a poda. E a poda é o processo de purificação e crescimento. Permanecer em Cristo é o segredo da vida frutífera. Quando nós expressamos uma dependência contínua dele, quando nós reconhecemos que a cada dia precisamos dele, quando também reconhecemos que precisamos manter uma comunhão íntima com ele. E essa comunhão íntima nós sabemos que vem em uma vida dedicada à vitamina BO. É nos alimentarmos da vitamina BO. E o que é a vitamina BO senão Bíblia e oração? É nós, a partir do momento que desempenhamos essa comunhão íntima com ele, exercermos uma obediência ativa, porque de nada adianta ouvirmos a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, sabermos o que precisa ser feito e não fazermos. Por isso a obediência tem que ser ativa, porque é isso que vai trazer para nós a identificação com Cristo. Lembre-se, um liquidificador, ele pode ser uma bênção na sua vida, fazer a sua vitamina, pode ser ali um instrumento para você preparar a massa do seu bolo, da sua torta, mas o liquidificador só vai cumprir com a sua finalidade, se ele estiver conectado à energia elétrica. Se a gente desligar o fio, ele não vai poder produzir, embora ele tenha a potencialidade, ele não vai servir para nada. Por isso, nós podemos ter conhecimento bíblico, podemos até frequentar cultos, termos títulos religiosos, pastor, reverendo, presbítero, diácono, evangelista, mas sem a conexão contínua com Cristo, a gente não vai funcionar. É como um liquidificador desligado da tomada. Não produzimos fruto, desconectados dele, e não glorificamos a Deus.
Por isso, como é que nós podemos permanecer nele na prática? É tendo uma vida de oração constante. É nos alimentando também constantemente pela palavra. É nós verdadeiramente, a partir do momento que oramos, lemos a palavra, meditamos na palavra, termos uma vida de obediência prática. E isso exige a nossa comunhão com a igreja. Nós várias vezes já temos falado sobre a multidão dos desigrejados, porque a comunhão com a igreja vai nos levar a uma vida frutífera, onde os frutos serão visíveis. O segundo ponto dessa lição nos chama a atenção sobre o fruto como evidência da vida com Cristo. Lemos o ponto 2 na lição do aluno e vamos então imaginar. Será que tem alguma validade a gente pegar uma árvore seca que está com um problema na raiz, está desconectada, não está recebendo a seiva, e nós pendurarmos ali frutos, né? Pendurarmos, vou pendurar uma maçã aqui, pendurar uma banana, pendurar uma pera e fazer com que ela dê frutos. Será que a gente tentando pendurar frutos vai fazer com que essa árvore frutifique? De forma alguma. O fruto vem da conexão com Cristo. E conectados com Cristo, intimamente ligados nele, levando uma vida de oração, uma vida de testemunho, o fruto da conexão com Cristo traz como resultado, primeiro, o fruto do caráter. Não tem quem não esteja ligado com Cristo que não demonstre mudança, fruto de caráter, que é o fruto do Espírito Santo propriamente dito. Nós, na nossa série de mensagens que temos pregado na igreja em João, lembra? Lembra que a marca dos filhos de Deus é que o Filho de Deus não permanece mais no pecado. Ele odeia o pecado. Ele se distancia do pecado. Mas não somente vem o fruto do caráter quando estamos conectados com Cristo, vem o fruto da ação, que são vidas sendo alcançadas por nosso testemunho e pelo exercício da nossa responsabilidade, pela obediência ao mandato divino de ganharmos almas para o Senhor Jesus. Vem também o fruto da adoração, que é através desses nossos atos de ação propriamente dita, de mudança do nosso caráter, do nosso testemunho alcançando vidas, vem o fruto da adoração, que é o louvor a Deus. Nossa vida glorifica a Deus. E não tem como também não redundar em fruto de generosidade, ou seja, no fruto das boas obras. Lembre-se que a reprodução não é um evento. A reprodução é um processo biológico espiritual. Assim como uma macieira não faz força para dar maçãs, ela apenas permanece saudável e a fruta aparece, o discípulo que permanece em Cristo produzirá naturalmente novos discípulos. E o terceiro ponto dessa lição, que fala sobre a frutificação, vai tratar sobre a necessidade do processo da poda e do crescimento. Após lermos o ponto 3, veremos que a poda é necessária. E lembra, né? Que o agricultor, o lavrador, é Deus. E é Deus quem pratica a poda em nossas vidas. Se nós não estivermos frutificando, de alguma forma, o agricultor, o lavrador, o dono da videira, que é Deus, o Pai, ele vai exercer a poda em nossas vidas. A poda é o processo pelo qual Deus remove de nossa vida tudo que está atrapalhando o nosso crescimento e a nossa frutificação. Então, por exemplo, a poda pode ser, quem sabe, Deus tratando dos nossos pecados ocultos. Meu filho, você está insistindo nesses pecados, está escondendo esses teus pecados, eu vou tratar isso na sua vida. E muitas vezes a forma de tratar é trazer isso à luz. Então, cuidado com os teus pecados ocultos. Cuidado, porque podemos enganar as pessoas, mas jamais podemos enganar a Deus, que é o lavrador. Mas também mudar as nossas prioridades erradas, quando você está dedicando tempo a coisas que não estão gerando frutos. E o Senhor vai tratar muitas vezes de realinhar a tua vida e a tua prioridade. Os relacionamentos prejudiciais, toma cuidado com quem você está andando. E eu não digo somente com os de fora, com os de dentro também. Muitas vezes os nossos relacionamentos são prejudiciais, porque dentro do círculo de irmãos
irmãos, tem gente que está carregando seus pecados ocultos, tem gente que está com as suas prioridades erradas e muitas vezes essas pessoas se relacionando conosco e nós nos relacionando com elas, estamos trazendo prejuízo para nossas vidas. E muitas vezes o Senhor vai querer que nós nos afastemos desses relacionamentos que são prejudiciais. O orgulho e a autossuficiência. Quantas vezes a nossa soberba, o nosso orgulho, a gente acha que conhece tudo e sabe tudo e que não precisamos de ninguém e que eu posso realizar todas as coisas sozinho por mim mesmo? Ah, não, olha o que o outro fez, eu faria melhor. Esse nosso orgulho, essa nossa autossuficiência, muitas vezes sofreremos a poda do agricultor. E até quando coisas boas, eu não estou dizendo coisas ruins, não. Porque os pecados ocultos já está aí, prioridades erradas já foram ditas, relacionamentos prejudiciais, orgulho e autossuficiência são prejuízos para nossas vidas. Mas, no entanto, às vezes coisas boas estão ocupando o lugar de coisas melhores. Às vezes você está fazendo algo para o Senhor. É bom, sim, é bom, não é errado. Mas o Senhor te quer fazendo o que é prioritário. E o que há de melhor é zelando por seu testemunho e ganhando almas para o Senhor Jesus. Entenda que a poda não é punição, mas uma preparação. A poda não é destruição, mas direcionamento. A poda não é para machucar, mas a poda é para nos fazer frutificar. Muito bem, concluímos essa lição, lemos a conclusão e precisamos deixar desafios. E um grande desafio para nossas vidas. E essa imagem nos confronta com um galho seco sendo queimado. Não podemos nos esquecer do que diz em João 15,6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará. E os ajuntam e os lançam no fogo e ardem. Perceba que a não permanência traz consequências. E o que esse texto está nos dizendo é que o ramo que não permanece na videira, o ramo que insiste em estar desconectado da videira, o ramo que insiste em se afastar da comunhão e não obedecer aos mandamentos de Deus, o ramo que insiste em não se alimentar da seiva, ele seca. E secar é perder a vida espiritual. E se secou, tem que ser podado, lançado fora. E o fato de ser lançado fora não é perda de salvação. De forma alguma o Senhor está dizendo que perderemos a nossa salvação e seremos lançados para queimar no inferno. Mas o ser lançado fora é perder propósito e utilidade. Quantos desigrejados estão hoje fora, sem propósito, sem utilidade? Por isso, vai ser queimado. E o ser queimado é sofrer as consequências. Ou nós voltamos a nos conectarmos, a permanecermos enxertados na videira, ou sofreremos as consequências dos nossos atos. Por isso, examine como está a sua conexão. Examine como é que está a sua prioridade no seu relacionamento com Deus. Olha, aceite a poda. A poda não é para machucar, a poda é para te fazer frutificar. A poda não é castigo, é redirecionamento para a sua vida. Por isso, busque o fruto, busque frutificar. E isso vem através da nossa ajuda a que outros possam se conectar. Sendo assim, terminamos essa lição de número 22, tá bom? E partiremos então para a próxima lição, que é a lição de número 23. A lição de número 23 tem como título Discípulos geram discípulos. Então, primeiro fomos confrontados com a necessidade de frutificarmos. E para frutificarmos, precisamos permanecer, estarmos conectados na videira. Agora nós seremos desafiados com relação à reprodução propriamente dita. Quando seremos aí impulsionados a ver que discípulos precisam gerar discípulos. O alvo da lição continua sendo o mesmo para as 3 lições. Entendermos que somos chamados para dar frutos, desejarmos dar frutos. O versículo-chave é esse: sou a videira, vós as varas.
Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Sem ele nada somos, sem ele nada podemos fazer. Na aula passada nós aprendemos sobre a importância da conexão com Cristo para produzirmos fruto. E vimos que o fruto é a evidência da vida espiritual, é a evidência de que a gente está conectado. Mas o tipo de fruto que é especial é o fruto que se multiplica. Não basta produzir fruto, precisamos produzir fruto que permaneça e se reproduza. Então, precisamos ganhar alguém para Cristo, sim, mas é importante que essa pessoa que ganhamos para Cristo permaneça conectado na videira e também chegue ao ponto de desejar frutificar. É assim que vem a multiplicação e a reprodução de discípulos. Tem essa dinâmica que está sugerida aqui no nosso material do professor, tá bom? Que é a dinâmica a corrente da multiplicação. O que é essa corrente da multiplicação? A gente pode formar um círculo, se você está com uma classe pequena, todos podem fazer parte desse círculo. Se a classe é um pouco maior, quem sabe escolha alguns para fazerem parte desse círculo. E aí o primeiro começa dizendo uma qualidade de Jesus. Jesus é o Senhor. E o próximo dirá, vai acrescentar mais uma palavra, mais uma qualidade, mais um título de Jesus. Por exemplo, Jesus é o Senhor, mas é também o Salvador. Então o próximo vai ter que repetir o que foi dito e acrescentar mais um. Jesus é o Senhor e Salvador e protetor. E assim vai indo. Por que essa dinâmica da corrente da multiplicação? Para ver como é precioso quando a gente se une, conhece a Jesus e começa a multiplicar quem Jesus é. Então é isso que o Senhor espera, que mais pessoas conheçam que Ele é o Senhor, que conheçam que Ele é o Salvador, que conheçam que Ele é o Redentor, que conheçam que Ele é o Protetor e assim por diante. Então leremos a introdução, como sempre motivando os alunos a lerem, e aí vamos falar sobre o primeiro ponto, que é a grande comissão, que é uma ordem e não uma opção. Aí tem uma história interessante que eu vou colocar aqui para vocês e que está no nosso material do aluno, que é a história da pedra que está aqui na terceira lição. Está aqui, ó. A pedra na lagoa. Era uma vez um homem que estava à beira de uma lagoa. Ele pegou uma pequena pedra e a jogou na água. Ondas se formaram ao redor do ponto de impacto e se espalharam pela superfície. O homem observou as ondas até elas desaparecerem. Então ele pegou uma outra pedra e repetiu o gesto. Novamente ondas se formaram, mas logo se dissiparam. Cansado desse jogo, ele pegou várias pedras e as jogou todas de uma vez. A lagoa se agitou, muitas ondas se formaram, mas todas eventualmente se acalmaram. A lagoa voltou a ser a mesma. Até que um velho sábio se aproximou e disse: Você está jogando pedras, mas a água logo se acalma. Quer realmente fazer a diferença? Jogue pedras que se tornem ilhas. Pedras que criem novos lugares para outros se apoiarem. Não se contente com ondas passageiras, mas crie estruturas permanentes. Qual é a aplicação dessa fábula para nossas vidas? Muitos cristãos se contentam em causar ondas, fazer evangelismo, pregar, ter momentos de impacto. Mas o verdadeiro discipulado é como construir ilhas, estruturas permanentes, que continuarão existindo mesmo depois que partirmos. É investir em pessoas que investirão em outras pessoas. Então, olhando agora para essa imagem, nós podemos passar a nossa vida inteira só fazendo ondas, fazendo impacto evangelístico, pregando o evangelho de forma geral, de forma generalizada, sem darmos importância às pessoas. Isso é fazer onda. Eu não estou dizendo que a gente não deva fazer isso. É importante fazermos isso. É importante evangelizarmos. É importante pregarmos a palavra. Mas a nossa missão recebida de Deus, que é uma ordem e não uma opção, diz que não basta somente evangelizarmos, mas nós precisamos fazer discípulos.
E conforme vimos aí nessa fábula, fazer discípulos é como não somente jogarmos pedra para fazer ondas, mas jogarmos pedras para construirmos caminhos, caminhos sólidos por onde as pessoas possam passar, caminhos sólidos por onde as pessoas possam se apoiar. O discipulado é exatamente isso. É criar uma pessoa para não somente conhecer a Cristo como Salvador, mas conhecer a Cristo como sendo aquele da grande comissão que nos dá uma ordem. E essa pessoa que recebeu a Cristo como Salvador, receber e ter o desejo também de anunciar esse mesmo Evangelho a outras pessoas. É multiplicarmos, reproduzirmos discípulos. Muito bem, a grande comissão, que é uma ordem, não uma opção, vai ser agora reforçada na leitura da lição do aluno, tá bom? Agora vamos ler o primeiro ponto. A história aí da pedra sendo jogada no lago é só uma ilustração para a gente começar a aplicar esse primeiro ponto. E vemos que a grande comissão é como estarmos diante de um general. O general vai indicar, vão para lá. Eu sei, é perigoso. Nós sabemos que essa missão que nós temos pode nos trazer perigos, pode nos trazer dificuldades, pode nos trazer uma série de problemas. Mas por que que o soldado não diz, olha, general, eu não vou não? Porque o soldado está ali para cumprir a sua missão, para obedecer o general, não para retrucar o general. Nós estamos em uma missão e a nossa missão não é simplesmente uma sugestão, é uma ordem. E a ordem que nos dá é o nosso general. E quando o general dá a ordem, nós não estamos diante de uma opção, estamos diante de uma responsabilidade. O nosso general é Cristo. É Ele mesmo quem nos prepara. É Ele mesmo quem nos dá essa ordem e não uma sugestão. É Ele mesmo quem reuniu o seu grupo de discípulos, de seguidores, para começar a dizer e transmitir a eles a sua grande comissão, que era uma ordem com autoridade. Autoridade de quem é o nosso general, autoridade do nosso Senhor. É uma ordem que também traz promessa, porque não somente nós vamos achando que estamos sozinhos, os soldados vão porque sabem, confiam no seu general, confiam na ordem do general e reconhecem a autoridade do seu general. Mas essa ordem dá uma promessa. Vão, façam discípulos de todas as nações, batize-os, ensino-os, e vem a promessa, eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Ele nos dá essa promessa, é uma ordem com uma promessa, e é uma ordem para todo cristão. Ide, vão, não é se quiserem, mas é para todos, para todo cristão. Olha, a gente pode imaginar que discipular, fazer discípulos, é como um adolescente aí, essa é uma aplicação que os adolescentes vão entender bem, os adolescentes, os juniores. Imagine que discipular é como se você ajudasse o seu amigo em uma nova manobra do skate, ou ajudasse o seu amigo a passar de uma fase naquele joguinho difícil. É sentar, é ensinar, é demonstrar, é falar como fazer. Então, quando nós discipulamos, é isso, é nós sentarmos, gastarmos tempo, apresentarmos quem é Jesus. Para os adultos, é gastar tempo instruindo, tirando dúvidas, respondendo perguntas. Quem sabe você marca aquele cafezinho na sua casa para convidar aquela pessoa, aquele amigo, aquele vizinho, aquela pessoa que Deus está te mostrando a quem você precisa gastar tempo e a quem você precisa evangelizar. Então, o segundo ponto é sobre o modelo de Jesus. O modelo de Jesus vem através de uma multiplicação intencional. Leia o segundo ponto na lição do aluno, peça para um aluno ler, e nós vamos agora entender o que significa esse modelo de Jesus na multiplicação intencional. O método de Jesus era claro e intencional. Ele não apenas atraiu multidões, mas ele investiu em poucos que multiplicariam o trabalho. Veja, ele pregava para multidões, sim. Ele atraía as multidões, sim. Mas ele observava e investia em poucos. E esses poucos, iriam multiplicar o seu trabalho.
Para isso, ele exerceu uma seleção. Escolheu pessoas comuns, pescadores, homens simples, cobradores de impostos. Poderia ter procurado sacerdotes, pessoas nobres, não que eles não possam ser usados. Mas pensa que Jesus queria demonstrar, escolhendo pessoas simples e comuns, que o poder não está no homem, mas o poder está em Deus. Lembra o impacto de quando Pedro e João pregavam e diziam: esses aí não são aqueles pescadores, homens indoutos e sem escolaridade, mas falam com tanto poder e com tanta autoridade. Por quê? Porque a autoridade não vinha do homem, a autoridade vinha de Deus. Nesse processo de seleção, de destacar, de chamar, de escolher pessoas comuns, nós vimos a importância da associação. Ou seja, essas pessoas comuns passaram a caminhar com Jesus. E Jesus passou tempo com elas. E eles aprenderam com ele, vendo-o curar, vendo-o pregar, vendo-o orar, vendo-o testemunhar. Essa proximidade, essa associação com Jesus, fez com que eles, pela observação, estivessem ali observando, estivessem aprendendo com Jesus através das suas ações. Mas Jesus também gastava tempo ensinando. Sentava com eles, ensinando por parábolas, e não somente falava, mas explicava tudo que os seus discípulos precisavam saber sobre o reino e sobre a sua comissão. Então Jesus ensinava. E por fim, Jesus delegou, ou seja, enviou os discípulos para fazerem o que ele fazia. Agora que vocês estiveram aqui comigo, aprenderam de mim, viram eu fazendo, aprenderam através dos meus ensinamentos, então agora vão. Enviou 12, enviou 70, deu a eles autoridade, delegou essa autoridade a eles. E aí ocorria a multiplicação. E a multiplicação é aquilo: Jesus ordenou que fizessem discípulos, porque o processo deveria continuar. É como o técnico que instrui o atleta, mas instruindo o atleta, o técnico também está gerando, quem sabe, nesse atleta, o desejo de no futuro se tornar também um técnico. Por isso que os melhores técnicos são aqueles que foram atletas, que vivenciaram, que viveram e que não têm somente a teoria. Terceiro e último ponto dessa lição trata sobre o discipulado, que envolve compromisso e relação. Entenda por relação, relacionamento. Depois de lermos o terceiro ponto, vamos então olhar para o modelo de Paulo. Nós já vimos esse modelo de Paulo em uma das lições passadas, lembra? Paulo ensinou Timóteo. Timóteo escolheu e ensinou homens fiéis. E homens fiéis depois estariam falando a outros. Lembra que era aqui o modelo das 4 gerações? Paulo, Timóteo, homens fiéis e outros. Cada uma dessas gerações receberam um ensino. O que de mim ouvistes, lembra que ele falou para Timóteo? Então, ouvir é internalizar o ensino. Recebo, internalizo, e aí eu transmito. Isso que de mim ouvistes, vá e ensine a outros. Transmita a outros. Mas espera aí, não a qualquer um. Escolha homens fiéis que possam verdadeiramente multiplicar esse ensino. Então, recebe o ensino, internaliza o ensino, transmite o ensino, mas selecionando transmissores fiéis, para que esses transmissores fiéis possam preparar e fazer o mesmo processo nas próximas gerações. Então, essa é a forma de multiplicar. Mas se nós sabemos o que devemos fazer, por que muitas vezes nós não fazemos o que devemos fazer? Talvez o impedimento seja o medo de não conseguir, o medo de não saber o que falar, o medo de não, sabe, de fracassar. Mas o que você só precisa é estar um passo adiante daquele com quem você vai falar. E um passo adiante é conhecer a Jesus como Salvador. Qualquer que conhece a Jesus como Salvador pode falar do que Cristo fez na sua vida. O medo às vezes faz isso, o individualismo também. É eu me preocupar só comigo. É olhar somente, como diz, para o meu próprio umbigo.
Talvez o impedimento seja o fato de não termos visão. Falta-nos a visão. Há um hino tradicional antigo que dizia mais ou menos assim: dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver. Então falta-nos muitas vezes olhos que possam ver. Almas perdidas sem seu amor, sem paz, sem luz, sem perdão. Abre meus olhos. E assim vai indo. Eu preciso ter esses olhos de Jesus, ter essa visão. Mas muitas vezes pode ser o egocentrismo, ou seja, estou preocupado somente comigo. O meu ego, sabe, me impede muitas vezes de ir, a minha soberba, o meu orgulho. Eu sou muito importante para estar indo no meio daquele povão. Ou talvez até a teologia errada. Tem muitos que têm uma teologia errada, dizendo, não, Deus vai salvar todos, universalismo. Ou então, não, os escolhidos um dia virão ao conhecimento de qualquer forma, não preciso eu falar. E usam a predestinação ou uma eleição como uma teologia errônea para que ele não precise pregar o evangelho. Mas muitas vezes é o comodismo mesmo. Me deixa aqui salvo, sentado e sossegado. Conclusão, depois de ler a conclusão na nossa lição, que tal fazermos uma autoavaliação? E a primeira pergunta é, você já discipulou alguém? Já gastou tempo com alguém? Já explicou sobre a salvação para alguém? Já tirou dúvidas de alguém? Já gastou tempo com alguém? Se não, o que é que o impede? Nós colocamos uma relação de impedimentos. O que é que te impede? Diante disso, pensa. Há alguém em sua vida agora que você poderia começar a discipular? Quem é que Deus está te mostrando? Um amigo da escola, um amigo do trabalho, um parente? Quem sabe está dentro da tua própria casa, pode ser seu filho, seu pai, seu cônjuge. Quem você poderia começar a discipular? E já que você identificou essa pessoa que esteja a passos atrás de você na caminhada cristã, comece então a investir na vida dela. Faça isso. Tenho certeza que o Senhor te capacitará. Assim terminamos a lição de número 23 e partiremos agora para a lição de número 24. Bem, chegamos na lição de número 24, que vai tratar sobre o resultado da obediência. Então, o alvo continua sendo o mesmo, o versículo-chave o mesmo, e vamos dar aquele rápido retrospecto. Na aula passada, aprendemos que a nossa missão é gerar outros discípulos através de relacionamentos intencionais, baseados, é claro, na obediência radical aos mandamentos de Cristo. A comissão, que não é uma sugestão, mas é uma ordem. Então, o que são esses relacionamentos intencionais? É quando eu os motivei mesmo. No último desafio, na autoavaliação, escuta, eu não estou discipulando ninguém, Deus está me mostrando alguém que eu possa fazê-lo. Então, é arrumar estratégias, é convidar para um cafezinho, é dar uma saída, é ir no shopping, é marcar um encontro na praça, não sei. Mas é nós nos aproximarmos de pessoas que potencialmente podem ser discípulos de Jesus. E através desse relacionamento intencional, ou seja, intencionalidade, propósito, eu vou fazer esse convite para isso mesmo. Não é só para jogar um futebol, não é só para jogar lá, sabe, um tênis, não é só para jogar ali, quem sabe, um vôlei, não é só para dar uma passeada no shopping, mas eu tenho uma intencionalidade. Eu vou convidar essa pessoa porque eu quero apresentar-lhe o Evangelho. Muito bem. Aí tem uma dinâmica chamada de GPS espiritual. Pode ser algo que você faça também como uma dinâmica na sala de aula. A instrução está aqui, é só a gente ver aí no nosso manual, tá vendo? O GPS espiritual, está aqui, ó. Peça para
alguém tentar chegar a um lugar da sala com os olhos vendados, seguindo as instruções de um colega. O colega da ordem precisa, dê 2 passos, vire à esquerda, pare, volte. E através dessa dinâmica que é muito conhecida de cada um de nós, eu tenho certeza que você já viu, a gente pode refletir. Se o cego desobedecer a uma única instrução, o cego é aquele que está com os olhos vendados. Ele pode até bater na parede. A obediência não é para tirar a nossa liberdade, mas a obediência é para garantir que cheguemos ao destino sem ferimentos. Interessante, né? Não é para tirar a nossa liberdade, mas é para nos impedir de nos ferirmos no meio do nosso caminho. Então, depois de fazer essa dinâmica, vamos ler a introdução da lição e após a leitura da introdução, vamos partir então para o primeiro ponto. E o primeiro ponto diz que a obediência gera transformação de caráter. E essa transformação de caráter a gente consegue ver no nosso material nessa história do carvão, tá bom? A ilustração do carvão e do diamante. O que diz aqui, ó? O carvão e o diamante são feitos do mesmo elemento, carbono. Mas o diamante é raro, valioso e brilhante. O carvão é escuro, frágil, comum. Qual a diferença? Pressão e tempo. O diamante foi submetido a pressões intensas e altas temperaturas. A obediência é a pressão que transforma nosso caráter. Quando obedecemos, mesmo quando é difícil, quando continuamos fiéis, mesmo em meio a provações. Deus usa essas experiências para nos transformar de carvão em diamante. Interessante, não? Então Deus usa as pressões dessa vida, Deus usa as circunstâncias dessa vida para transformar carvões em diamantes. E essas pressões, essas provações, essas circunstâncias da vida só têm um propósito: transformar o nosso caráter. Vamos ler então o ponto 1, que fala sobre essa transformação de caráter, e vamos reforçar mais ainda usando essa palavra que eu acredito que você já ouviu falar, a palavra grega metanoia, que fala sobre mudança de mente, transformação de mente, que é o que o Senhor espera de nós, de sairmos da confusão para a organização. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Metanoia. Isso só é possível quando nós nos confrontamos com o espelho, quando nós olhamos a nossa vida à luz da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus trabalha em nossas vidas como sendo esse espelho que nos confronta e que nos indica o caminho correto. Então, essa questão da obediência, da formação de caráter, para os adolescentes, para os jovens, ela começa a ser trabalhada quando nós nos submetemos a, quem sabe, aprendermos com os nossos pais, com o exemplo dos nossos pais. E nessa foto a gente vê o pai guiando as mãos do filho com paciência, indicando: é por aqui, filho, aperta aqui, solta a roda da sua bicicleta aqui. Então o pai demonstrando e demandando paciência com o filho, mas ao mesmo tempo o filho, o garoto, demonstrando foco, respeito. Obediência também pode ser treinada. E nós podemos treinar a obediência com os nossos filhos. Mas a obediência também deve ser provada. E ela será provada quando a gente tiver que tomar decisões. Lembra? A obediência está formando o nosso caráter, nos transformando de carvões em diamantes. E esse desafio da obediência cristã vem na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, nos nossos negócios. Vamos fechar aquele negócio ou vamos rejeitar aquele negócio? Vamos encobrir aqueles números ou vamos, na realidade, lidar com os números? Obediência se prova no dia a dia, nas nossas relações humanas, profissionais, financeiras e também nos nossos negócios. O segundo ponto dessa lição diz que a obediência gera comunhão com Deus. A obediência não somente transforma, molda o meu caráter, mas ela traz como resultado comunhão com Deus.
Veja que a obediência não é apenas sobre comportamento, mas é sobre relacionamento. Em João 14, 23, que é o mesmo, é aquele mesmo tempo de João 15 e João 14. Jesus está reunido com os seus discípulos, últimos momentos, passando a eles esperança e confrontando-os com a realidade da vida cristã. Em João 14, 23 está escrito: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, a obediência não é apenas sobre comportamento, mas é sobre relacionamento. Porque quando eu amo a Deus e guardo a palavra dele, isso me traz relacionamento, porque o Senhor vai me amar mais ainda, por saber que eu sou um filho obediente, e isso vai estreitar o meu relacionamento com ele. Obediência gera na comunhão. Porque quando eu estou em comunhão, eu vejo a manifestação da presença de Deus. Ele me ama, ele está comigo. Vai me trazer mais confiança na oração. Lembra? Se me amardes e se guardares a minha palavra, perdereis tudo e vos será feito. Me traz confiança na oração, de saber que eu estou numa relação íntima com o Senhor, não em pecados ocultos, não em desobediência, não em soberba, não em orgulho, nem em autossuficiência. Mas isso vai me trazer confiança na oração. Porque quando estamos em pecado e em desobediência, lembra de Isaías 59? A mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas é que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, e impede que Ele nos ouça. Isso vai me trazer segurança espiritual. É isso mesmo. Porque quando a gente está vivendo em obediência, está vivendo uma vida de testemunho, nos sentimos seguros. É como a gente tem pregado lá em João. A carta de João foi escrita para que a gente saiba que a gente tem a vida eterna. E todo aquele que guarda a palavra de Deus, que está vivendo em obediência, que foi salvo, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, tem segurança espiritual e, consequentemente, a sua fé fortalecida. Sabe, essa obediência tem que verdadeiramente se revelar em ações. É como um casal de namorados. Imagina um namorado que diz: eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas nunca dá demonstrações, ações de amor. Aquele que ama precisa mostrar, demonstrar que ama. Porque o verdadeiro amor se prova em ações. Não é apenas sentimento, é compromisso. Da mesma forma, o nosso amor a Deus se prova. E se prova como? Em obediência. Se me amardes, já vimos isso, hein? Em lições passadas. Guardareis os meus mandamentos. O terceiro e último ponto dessa terceira lição, para nós encerrarmos mais esse combo, vai tratar sobre obediência e cumprimento do chamado. Depois de lermos o ponto 3, nós vamos então concluir e vamos fechar esse ponto 3, dizendo que a obediência não é apenas para o nosso benefício pessoal, mas ela nos conecta ao propósito de Deus. Quando eu obedeço, eu sei que o meu propósito é evangelizar. Vão, façam discípulos de todas as nações. Eu vou me conectar ao propósito de Deus, que não é só ir e pregar, mas é discipular. Mas eu vou me conectar aos propósitos de Deus, que é não que eu fique salvo, sentado e sossegado, mas que eu, salvo, vivendo em santificação, possa servi-lo e servi-lo fielmente. A obediência, por isso, exige de você coragem. Eu sei, coragem. Não é fácil. A gente às vezes vai ter medo, mas a gente precisa ter coragem. Renúncia, perseverança e fé. Cada um desses pontos estão aí solidificados no nosso material de apoio para o professor, para que você possa expandir, possa dar exemplos, possa dizer o que é essa coragem, a renúncia, a perseverança e a fé. Mas saiba, o soldado em missão, como já dissemos, sabe que sofre perigo, mas ele obedece. Ele obedece porque ele confia no comandante. Ele obedece porque ele entende que a missão é maior do que ele mesmo. E se nós queremos obedecer a Deus, iremos para o campo de batalha como o soldado vai para a sua missão, confiantes no comandante e sabendo que a nossa missão é maior do que nós mesmos. Por isso que exige renúncia. A conclusão está na folha dos nossos alunos, conclusão breve, rápida, e depois de fazermos essa conclusão, vamos fechar com uma frase.
A obediência cristã não é uma série de atos isolados, mas um estilo de vida. Por isso a obediência deve ser incondicional. Não existe, não, eu vou obedecer só... Não, é incondicional. Não tem condições para que nós possamos desobedecer. Não existe, sabe, exceções para que nós possamos desobedecer. A obediência é incondicional. Todo tempo, em todo lugar. A obediência deve ser diária. Não é só em um dia da semana. Só no domingo. Não, a obediência é diária, total, íntegra. Meia obediência é desobediência. Mas essa obediência deve ser alegre. Não deve ser algo trágico para a minha vida, não deve ser algo que me deixa, sabe, constrangido. Obedecer a Deus me deixa triste, me deixa amargurado, me deixa com ódio no meu coração. Não, alegre. Tudo isso porque a obediência é motivada pelo amor. Se me amardes, guardarias os meus mandamentos. Chegou a hora de fazermos uma autoavaliação. E nessa autoavaliação a gente vai se perguntar, tem áreas na nossa vida que a gente conhece a vontade de Deus, mas não tem obedecido? Tem alguma área da sua vida, você sabe, é isso que o Senhor quer de mim, mas eu não estou obedecendo. Eu insisto em desobedecer. Segundo, como está a sua obediência no dia a dia? Responda sinceramente, pequenas coisas importam? Não, isso é pequeno demais. Isso é um pecadinho só. Você ainda tem essa concepção de que pequenas coisas podem ser simplesmente ignoradas? Você ainda é dessa turma que acredita que tem a pecadinho, pecado e pecadão? 3. O que a obediência tem produzido em seu caráter? Porque lembra que a obediência, ela molda o meu caráter. Metanoia. Tem como? Tem que mudar. O que ela tem mudado no seu caráter? E 4. Como sua obediência, ou quem sabe a sua desobediência, tem afetado a sua comunhão com Deus? Sendo assim, chegamos, meus amados irmãos, ao término de mais um combo de lições, onde terminamos o nosso capítulo de número 8, que compõe a terceira parte em como fazer discípulos, conscientes de que somos criados para reproduzir. Que Deus te ajude, que Deus, sabe, esteja trabalhando em sua vida, trazendo para ti a consciência de que antes de ensinarmos, precisamos nos colocar e sermos confrontados com o espelho. E que nessa tua autoconfrontação com o espelho, Deus esteja operando essa metanoia, essa mudança do teu caráter, essa mudança da tua mente, para que antes de simplesmente ensinarmos, estarmos vivendo aquilo que nós ensinamos. Que Deus te abençoe. Voltamos daqui a 3 semanas em mais um combo de lições, dessa feita, já indo para a lição 25, 26 e 27. Que Deus te abençoe. Boa aula para todos vocês.